Implementar métodos nativos da linguagem é ótimo para você treinar conceitos de callback e como realmente um método nativo da linguagem se comporta por baixo dos panos. Uma característica marcante desse método que eu vou implementar agora é que ele não retorna um valor. Então, a ação que tiver que acontecer vai acontecer dentro da função de callback que a invocação desse método receber. Vamos ver isso na prática? Já que a invocação desse for each que eu vou implementar deve receber um array como primeiro argumento e a declaração de uma função como segundo argumento, eu vou invocar a for each que recebe o array oddNumbers como primeiro argumento e recebe a declaração de uma função como segundo argumento, que nada mais é que a minha função de callback. O que é uma função de callback? É uma função inserida como argumento de outra função. Ou seja, aqui na invocação da for each, eu estou inserindo uma função como segundo argumento, então essa função é uma função de callback. Se você precisar relembrar o que são funções de callback, eu vou deixar algumas aulas aqui abaixo do vídeo, beleza? Então eu inseri o array e a função como argumentos, e no console eu vejo um erro dizendo que for each is not defined. Por que esse erro aconteceu? Porque eu não defini, eu não declarei uma função for each no meu código. Então se eu inserir uma const for each que recebe uma função, eu não vejo mais o erro no console, porque agora a função for each foi definida no código. Então agora que eu declarei a for each, eu preciso testar e implementar casos de usos dela. O primeiro caso de uso está especificado aqui no exercício e diz que depois que a for each for executada nesse array oddNumbers, essa letAccumulator deve armazenar 236, que é a soma desses números do array. Existem várias formas de chegar no resultado que o exercício pede, mas a forma que eu vou implementar é a seguinte. Eu vou declarar um parâmetro ARR que vai receber esse array oddNumbers e vou declarar um parâmetro func que vai receber essa função de callback. Lembra que eu disse que a ação que tiver que acontecer vai acontecer dentro da função de callback que a invocação do for each recebe? Isso significa que para cada item desse array, eu quero que essa função execute alguma ação. Então eu posso inserir um parâmetro item na declaração da função de callback e dentro da função, como eu quero que a accumulator receba a cada execução dessa função o valor que ela já tem somado ao item para o qual a função está sendo executada, eu vou inserir que a accumulator recebe o valor que ela já tem mais o valor que item armazena. Só isso. Agora, dentro da for each, eu preciso executar essa função para cada item desse array oddNumbers. Ou seja, eu vou ter que iterar por cada item do array. E aqui dentro da for each, eu posso usar o for loop para fazer isso. Então, for let i recebe 0, e enquanto i for menor que a quantidade de itens do array, então arr.length, i vai ser incrementada. O que eu vou fazer dentro do bloco do for? Eu vou executar a função para cada item do array. Então eu vou invocar a func e agora eu preciso inserir o item como argumento dessa invocação. Então arr colchetes i. Então para cada item desse array recebido no parâmetro arr, a função recebida nesse parâmetro func é executada aqui dentro. O que essa função faz? Ela faz accumulator receber o valor que ela já tem somado ao valor do item que ela recebeu nesse parâmetro. Vamos ver se a accumulator armazena 236 depois da execução da for each. Eu vou remover esses parênteses porque a função tem só um parâmetro e se eu inserir um console.log que recebe accumulator, eu vejo 236 no console, que é a soma total de todos os números do array. Agora, como o for each nativo recebe dois parâmetros opcionais, que são o index e o array, eu preciso testar minha função for each recebendo esses parâmetros também. Observa que o exercício especifica que a cada execução da for each, essa mensagem deve ser exibida no console. E essa mensagem contém um número ordinal e o próprio array. Então são informações que exigem que eu insira o index e o array na string. Então eu vou copiar essa mensagem e dentro da invocação do for each, eu vou inserir uma template string que contém a mensagem, vou substituir o x por uma interpolação do item e para inserir o número ordinal, eu vou substituir esse x por uma interpolação do index mais 1. Por que eu tenho que somar o index com 1? Porque a contagem do index é zero-based, começa a partir do zero.
como eu quero que a contagem desse número ordinal comece a partir de 1 ao invés de 0, eu somo o index com 1. Agora, como que eu vou receber o index do item para o qual essa função de callback está sendo executada? Observa que nessa execução da func, eu posso inserir o i como segundo argumento. E eu posso fazer isso porque a i recebe o valor inicial do contador do for loop, que é 0, e o valor dessa i nunca vai ser maior que os valores dos index do array, porque quando o i for incrementada para 4, essa segunda expressão do for vai resultar em false, porque 4 não é menor que 4, e o bloco do for loop não vai mais ser executado. Então, como agora o index está sendo passado como argumento, se aqui na declaração da função de callback eu inserir index como segundo parâmetro e inserir um console.log que recebe a string, eu vejo no console que a cada execução da função do for-each, a mensagem com um item e a ordem dos itens é exibida e eu só preciso tirar essas aspas de dentro da template string. Agora, eu preciso substituir esses placeholders pelos itens do array. Para fazer isso, primeiro, dentro dessa função de callback, eu preciso acessar esse array que foi inserido como primeiro argumento da invocação da for-each. Como o array está sendo recebido nesse parâmetro arr, aqui na invocação da função de callback, eu posso inserir o arr como terceiro argumento, e aqui na declaração da função de callback, eu posso inserir um parâmetro array, e se aqui dentro dos colchetes eu inserir uma interpolação do array, eu vejo que agora os placeholders dentro dos colchetes foram substituídos pelos itens do array. Ou seja, por baixo dos panos, o array foi convertido em string através do toString. Se aqui abaixo eu inserir um array 1, 2, 3 e encadear a invocação do toString, eu vejo que o retorno é uma string com os itens do array separados por vírgula, exatamente como aconteceu aqui dentro dos colchetes. Para eu inserir um espaço entre os itens do array, aqui na interpolação, eu vou encadear no array a invocação de um join e vou inserir que o separador entre os itens do array vai ser uma vírgula e um espaço, e no console eu vejo que agora sim os itens do array foram separados por vírgula e espaço. Fiz o código funcionar e agora eu quero melhorar a legibilidade dele. Eu não nomeei esse parâmetro como function, porque function é uma palavra reservada da linguagem, então eu só deixei a abreviação. Mas eu posso nomear arr como array, posso nomear a let_i como index, porque array e index não são palavras-chave reservadas da linguagem, e posso armazenar essa expressão em uma const item. Então, antes da invocação da func, eu vou inserir uma const item que recebe essa expressão e só vou referenciar o item como argumento da invocação da função de callback. Se eu olhar o console, eu continuo vendo as mensagens e a soma dos itens. Uma outra modificação que eu posso fazer é, ao invés de ler toda essa string, eu armazenar essa string em uma const message, por exemplo, e só referenciar a message como argumento dessa invocação, para que esse console.log fique mais legível. Então, aqui acima, eu vou inserir uma const message que recebe essa template string. Para a linha não ficar extensa, eu vou quebrar a template string para a linha abaixo e vou referenciar a message como argumento do console.log. Se eu olhar o console, eu continuo vendo as mensagens e a soma dos itens. Agora, eu preciso exibir as mensagens e atualizar o valor da accumulator dentro da mesma função? A verdade é que não. Eu posso criar uma função só para exibir as mensagens e criar outra função só para atualizar o valor da accumulator. E por que é bom eu criar uma função para cada ação? Observa que quando eu tenho uma função fazendo duas ações diferentes, se eu quiser armazenar essa função em uma const e só referenciar essa const como segundo argumento da for-each, qual nome eu daria para essa função? Eu não quero nomear essa função como logMessage and some items, por exemplo. Percebe que quando uma função não tem uma responsabilidade única, fica mais complicado eu nomear ela? E, consequentemente, o nome que eu der para uma função que faz várias coisas impacta a legibilidade do meu código. Então, para deixar essa função com uma responsabilidade única, acima da invocação da for-each, eu vou declarar uma const logMessage que recebe essa função do segundo argumento do for-each, vou referenciar a logMessage como segundo argumento da for-each, e se eu olhar o console, eu continuo vendo as mensagens. Ótimo!
Agora, antes da invocação da for-each, eu vou declarar a função que vai somar os itens do array. Então, const SumArrayItems, que recebe uma função com um parâmetro item, e dentro dessa função eu vou inserir essa expressão de atribuição para accumulator, e agora, abaixo dessa invocação da for-each, eu posso invocar outra for-each que recebe o array oddNumbers e como segundo argumento recebe a referência da SumArrayItems. Antes de testar, para organizar o código, eu vou deixar essas três invocações juntas. Por que faz sentido eu deixar essas três invocações juntas? Porque assim eu organizo o meu código por blocos de código que fazem a mesma coisa. Aqui no topo eu deixo as declarações de let e const juntas, deixo uma linha em branco para separar as declarações das variáveis das declarações de funções. Como essas funções têm mais de uma linha, eu também deixo uma linha entre cada declaração e deixo uma última linha entre o final das declarações das funções e as invocações de funções e métodos. Se eu olhar o console, os mesmos resultados são exibidos, mas agora com um código mais legível para que caso uma outra pessoa trabalhe nele, ela não tenha dificuldade em entender o que ele faz.